Olá pessoal, terminando aqui, postar umas coisinhas. Pronto. Muito bem. Sejam bem-vindos. Vou botar aqui um fonezinho, um microfone, para ficar melhor. Boa noite a todos, boa noite. Quanto tempo, né, pessoal? Dessa vez ficamos aí uns 3 dias sem nos vermos. Espero que vocês tenham ficado com saudade, né? Realmente espero. Vamos ver como vai dar essa live, né? Estou ansioso para saber quantas pessoas vão entrar. Então, dentro do espírito de desenvolver novos projetos, a gente está agora com esse grupo do Telegram que está crescendo. Eu tem um canal do Telegram, né, que é onde eu posto coisas. Hoje teve muita postagem. Quem teve lá hoje teve postagem de um vídeo que eu subi para o YouTube. Teve postagem de um artigo que eu escrevi para o LinkedIn. Então, está tendo pesquisas. E, além disso, quem entra no Telegram também pode entrar no anexo, que esse sim é um chat. Eu criei um chat para a gente discutir. Já tem um grupinho lá que a gente está bolando aí os assuntos quentes para as próximas lives, né? Para vocês, na verdade, né? Para vocês que estão entrando. Então, é muito importante que vocês interajam. Então, esse grupo de Telegram, que é o grupo anexo, ele foi criado exatamente para dar voz para vocês. Vocês estavam se queixando de que não conseguiam interagir comigo, então foi criado, então vocês podem interagir. O caminho é fácil, né? O caminho, quem não entrou, eu realmente não consigo honrar minha promessa de chamar todo mundo que assistiu às lives para dentro do Telegram. Dá muito trabalho, graças a Deus, porque senão está tendo muita gente nessas lives. E por conta disso, eu preciso que vocês que me procurem. Tá? Quem fez isso pode dar o depoimento aqui. Eu estou esperando escrever alguma coisa aqui. Quem fez isso, porque para mostrar para o pessoal se vale a pena entrar no Telegram, se está legal a interação lá. Manda um direct para mim. No máximo 12 horas eu estou te mandando o link para o Telegram. Tá? É importante, é muito importante para mim que o Telegram e o anexo sejam só de pessoas que estão realmente interessadas no que eu estou fazendo. Tá? Essas métricas de número de seguidores, ou essas métricas aí de quantos assistiram a sua live, são métricas que para mim não servem. Não servem porque o que me interessa é quem realmente quer aprender comigo. É isso que me interessa, quem realmente quer aprender. E a única forma de eu saber quem realmente quer aprender é eu dando uma recompensa para vocês, tá? Então, vocês pedem a entrada no Telegram, eu mando para vocês. Vocês dentro do canal do Telegram, que é um canal que só eu mexo, para mostrar exatamente o meu pensamento e inclusive me permitir pegar perguntas que foram feitas no outro grupo e jogar. Hoje eu fiz isso, hoje teve uma pergunta muito boa no grupo anexo. O que eu fiz? Eu copiei e colei dentro do grupo do Telegram. Tá? Então, lá dentro vocês clicam e vão direto para o anexo.
tá? É muito simples mesmo, muito prático. Chequem de vez em quando, como se fosse um WhatsApp. Tenham esse hábito. O Telegram vai substituir o WhatsApp. Não acho que o WhatsApp tenha muita vida futura. O WhatsApp provavelmente vai ser aquele grupo de turma, aquele grupo para contar piada e tudo. Eu acho que o Telegram é o melhor veículo mesmo. Então, quem não entrou, vale a pena, entre. Entre, pesquise e depois me diga. Tá certo? Ó, o Li tá falando, ó. Grupo é muito bom, professor. Tá vendo? Então, ó, propaganda. Então não é possível. Tem 190, às vezes 180 numa live e poucas pessoas pedem. Então, estou incentivando vocês. Por enquanto, o grupo está aberto, tá? Por enquanto está aberto. Vamos ver como que a gente vai fazer. Ok? Muito bem. Então vamos começar, como sempre, com alguns comentários sobre o que está acontecendo. Eu acho muito importante ser uma espécie de guia para vocês, né? Se vocês estão seguindo os meus conselhos de não verem o que está acontecendo, talvez eu seja uma das portas de entrada para vocês, né? Então, eu vou resumir um artigo, eu botei no LinkedIn, eu tenho duas faces, né? Eu tenho uma face pelo Instagram, que é uma face bem de médico mesmo, bem falando sobre temas de sangue, e no LinkedIn eu trabalho mais, eu posto mais coisas com a indústria farmacêutica, pesquisa, o LinkedIn é um outro tipo de rede social. Então, eu botei no grupo do Telegram um artigo, eu queria, quem pudesse comentar comigo o que achou, se conseguiram entender como eu escrevi, eu contei uma história, e eu acho que vale a pena, em 2 minutos, contar a história para vocês, né? De por que eu fico falando que a gente não vai descobrir a cura para o coronavírus tão cedo. Eu contei a história de uma doença chamada linfoma, o linfoma agressivo. Então, o linfoma agressivo, ele sempre foi um terror. Na verdade, vocês imaginem a década de 70, quando os regimes de tratamento de primeira geração foram criados. Foi lá para trás que foram criados esses regimes que a gente chamava de regimes de primeira geração. Qual era a característica dos regimes de primeira geração? Eles tinham 4 remédios. Então, por exemplo, quem do grupo conhece SHOP? SHOP, 4 remédios, é um regime de primeira geração. Tá ok? É um regime de primeira geração. Então, na década de 70, por volta de 75, esse regime curava 50% dos pacientes. Mas aí, na década de 80, quando vocês ainda, com certeza, a maioria não era nascida, surgiram novos remédios, novas quimioterapias, novos grupos de quimioterápicos. E surgiu uma teoria chamada Goldie-Coldman, é uma teoria que tinha naquela época, em 1980, de que para você matar células que estivessem se reproduzindo muito rapidamente, era o ideal você juntar o máximo de remédios com ação diferente no menor intervalo de tempo. Então, aquilo que chamava SHOP, por exemplo, MOP, SHOP, que tinha um nome curtinho, começou a chamar assim Macop-B, M-Bacod. O campeão chamava assim Promace-Citabon. Em português ficava até engraçado, né? Promace-Citabon. Então, você só Citabon, você faz o Promace, né? Promace-Citabon. Eram 7, 8 quimioterapias dadas nessa rotação. E o que aconteceu? Aconteceu mais ou menos aquela coisa que eu estou antevendo para para o coronavírus. O que aconteceu? Esses regimes eram, vamos dizer, a cloroquina do coronavírus. Então, por exemplo, testaram Promace-Citabon nos pacientes, a resposta foi ótima, muito melhor que o SHOP. Aí testaram uma Macop-B, muito melhor. Está tudo publicado, eu boto no artigo. Todos foram testados e estava tudo ótimo, não tinha dúvida. Eu sou do tempo, eu peguei quando eu era interno, isso são memórias do meu internato. No meu internato, a UFRJ fazia Promace-Citabon, quando o linfoma era muito agressivo.
Pois bem, 1993 é publicado o estudo em que comparou no mesmo tratamento, na mesma pesquisa, pegou um quarto dos pacientes, tratou com Promacetabon, um quarto dos pacientes tratou com Macop-B, um quarto dos pacientes tratou com Embacode e um quarto dos pacientes tratou com o velho Shop. O que nos dias de hoje seria você, por exemplo, tratar o coronavírus com as medidas de suporte, aquelas medidas que você sabe que funcionavam antes de cloroquina, antes de nada. Então, imaginem, o que aconteceu em 93 seria o equivalente, por exemplo, eu publicar hoje o resultado de um estudo que pegou os pacientes, deu cloroquina, o outro grupo deu ivermectina, o outro grupo deu plasma de paciente curado e o outro grupo não deu nada. Deu suporte, não dá nada, deu aquele suporte que a gente sabe que é muito bom, no suporte intensivo. Pessoal, em 93, sabe o que deu? O que vocês acham que foi melhor? Será que foi melhor Promacetabon, Embacode ou Macop-B? O que foi melhor? Sabe qual foi a resposta? Nenhum. Nenhum foi melhor. E o pior, nenhum foi melhor que o Shop, o velho Shop. O velho esquema de primeira geração deu igual. E todo mundo teve que engolir, voltar atrás, e hoje, até hoje, o nosso esquema de quimioterapia é Shop. Então, quando eu digo para não embarcar nessa história desses remédios maravilhosos, esses remédios que saem no jornal, entendeu? Se vocês não embarcarem nesse tipo de onda, vocês vão ser mais felizes, porque é uma onda de muitas decepções. Toda vez que você fala que um remédio funciona, porque no tubo de ensaio lá, ivermectina, no tubo de ensaio mata coronavírus, tá certo, mas alguém já tratou algum vírus com ivermectina? Ivermectina, o nome é de verme, certo? É um remédio para piolho, é um remédio para lombriga, verme. Ivermectina é desenvolvido para animais, tá? E a gente hoje toma também, mas originalmente era desenvolvido para animais. Gente, sinceramente, né, não vai funcionar. Tem coisa muito mais sofisticada, tá certo? Então, mais uma vez eu digo, temos que investir na identificação precoce dos pacientes que vão se dar mal. Tem gente me perguntando, por exemplo, hoje uma pessoa me perguntou no Instagram se a retirada do baço é um fator de risco. Acho que é. Tá aí. Eu acho que uma pessoa que retirou o baço merece uma proteção especial. Uma pessoa idosa merece uma proteção especial. Então, dito isso, como é que eu vejo que vai ser o futuro aí dessa para vocês aí imaginarem, né? No Rio de Janeiro, não sei quantos de vocês moram no Rio de Janeiro, o prefeito do Rio de Janeiro está obrigando, a partir de quinta-feira, todos os cariocas a usarem máscara na rua, sob pena de multa. Diz ele que vai haver distribuição de máscara e quem não tiver com máscara vai ser multado, tá? E lembrei agora, falando sobre isso, do capítulo de Brasileiro é um povo que se vira nos 30. Já tem camelô de máscara na rua, tá certo? Os camelôs já estão vendendo máscaras de tecido na rua aqui no Rio de Janeiro, que é uma grande ideia, certo? Uma grande ideia. Então, no Rio de Janeiro, vamos ter máscaras. Esse é um passo essencial. Esse tempo que nós estamos em reclusão, eu não sei se achata a curva, eu não sei se não achata a curva, eu não sei nem se isso é bom ou se isso é ruim achatar a curva. O que eu sei é que neste período nós aprendemos como tratar a doença, os hospitais de campanha foram montados, os respiradores foram trazidos, então nós estamos prontos para a batalha. Eu tenho falado com vocês toda semana sobre isso. Não fiquem nessa disputa entre se é melhor pegar, se é melhor morrer de fome, se é melhor morrer de coronavírus. Não fiquem nesse tipo de discussão. O que nós conseguimos foi um tempo que permitiu que os leitos hospitalares fossem montados. Então, nesse momento, a nossa capacidade aumentou muito. O Rio de Janeiro, particularmente, aumentou muito a capacidade.
Então, de fato, está na hora de começar a liberar. É a hora, porque o sistema vai aguentar. E se não aguentar, a gente sempre vai poder recuar, ok? Isso é que é o meu ponto de vista. Eu gosto sempre de passar para vocês, para a gente poder, inclusive, discutir alguma coisa sobre isso, tá? Na área hematológica, eu não sei exatamente se aconteceu alguma novidade, não soube de nada. Eu estou preparando na quinta-feira, eu vou participar de 2 discussões, tá? Mas são discussões para o pessoal médico, em que na primeira nós vamos falar sobre pacientes com doenças hematológicas, o cuidado que o médico vai ter que ter. Isso vai ser na quinta-feira às 6. E às 8 eu vou falar especificamente sobre leucemia linfocítica crônica, sobre um tratamento novo, enfim, às 8 horas da noite, na quinta-feira. Então, estou realmente voltado para preparar essas aulas, tá? Dito isso, com quase 60 pessoas na pinta lá para começar esse assunto, vamos começar. Então, vamos começar a falar sobre o que o sangue realmente tem a ver com coronavírus e particularmente Covid-19. Ninguém tem que ter medo de coronavírus 2. Coronavírus 2 Coronavírus 2. Só uma coisa, gostei dessa observação, Gessida. Tipo sanguíneo, cuidado. Isso é confundidor. Não existe nenhuma lógica. Cuidado com essas coisas de que tipo sanguíneo, de coisas assim do arco da velha, que tipo sanguíneo poderia ter relação. É igual BCG ter relação. Tomem cuidado, tá bom? Não caiam nessa. Não acredito na história do tipo sanguíneo. Mas então, dito isso, sangue, coronavírus, sangue Covid-19. Primeiro, qual é a diferença, pessoal, para quem ainda não pescou? O coronavírus 2 é um vírus, tá? É um vírus que ele é um vírus desse tipo corona e que ele infecta. Ele tem tropismo por determinadas células, tá? A gente já sabe, inclusive, qual é a célula que ele entra e qual é o receptor da célula que ele entra, tá? Ele entra através de um receptor de uma enzima chamada enzima conversora de angiotensina. Existem, inclusive, remédios que inibem a enzima conversora de angiotensina, que o pessoal toma muito para pressão, enalapril, captopril, lisinopril, e existe até um medo de que poderia facilitar a penetração da doença, tá? Quem toma esses remédios, olha que interessante, captopril, lisinopril, enalapril, outros PRIs da vida, nota que um dos efeitos colaterais principais é tosse. Tem gente que não para de tossir, não consegue tomar esses inibidores da enzima conversora porque dão tosse. Sabe por quê? Porque tem receptor aqui dessa enzima. E adivinhem só por onde que o vírus entra? Por essas portões, pelos receptores. Então, o vírus tem um tropismo por esses receptores. Onde tem esses receptores? 1, pulmão. 2, monócito. Tem uma célula do sangue chamada monócito que tem receptor para o vírus, tá? E antes que vocês falem, hemácia não tem. Hemácia não tem. Esquece aquela história da hemoglobina, esquece aquela história de que sai ferro, cloroquina resolve, esquece essa história, tá? Glóbulo vermelho não tem receptor. Quem tem é o monócito. O monócito a gente tem no sangue. Todo mundo tem um monócito no sangue. É o último dos leucócitos ali. Vem lá no final. Tem neutrófilo, depois vem o linfócito, depois vem o monócito, tá? Ele é o maior dos leucócitos, de glóbulos brancos, e ele é uma das células de defesa. E ele tem uma característica interessante. Ele sai do sangue e vai para o tecido. Então, ele é uma das principais, por exemplo, células de defesa no pulmão. Por exemplo, o macrófago. O macrófago, que tem muito, quem já fez exame de pulmão sabe que tem macrófago no pulmão, macrófago alveolar. Nada mais são do que monócitos que saíram e foram atacar os germes que possam estar dentro do pulmão. Então já viram, o vírus infecta pulmão e infecta monócito. Então, qual é o resultado? A infecção do vírus no pulmão causa uma inflamação.
Pacientes que têm a forma grave dessa inflamação, ou pacientes em que têm sintomas, pelo menos respiratórios, têm um quadro chamado COVID-19. A COVID-19 é a infecção sintomática causada pelo coronavírus 2. Perfeito? Ok? Então, como é que funciona o mecanismo no sangue? Então, vamos por partes agora, sabendo que a célula sanguínea que o vírus mais entra, chama-se monócito. A gente falou pouco de monócito aqui, né? Desde que eu comecei essas lives, eu praticamente não falei de monócito, ok? Então, vamos lá. Número 1, vamos seguir aquela nossa sistemática, aquela nossa sistemática de hemogramas. Vamos seguir? Ana, tem um vídeo no IGTV sobre plasma. Vai lá no IGTV, no meu perfil, e você vai ver o que eu acho da terapia com plasma. Então, começamos com glóbulos vermelhos. Como é que a gente vai ver? Hemácias, hematócrito, hemoglobina. Tá? É ali. Então, primeira pergunta, pessoal. O coronavírus, Covid-19, dá anemia? Essa é a primeira pergunta. Então, das manifestações no sangue do coronavírus 19. Resposta: muito pouca anemia, ok? Se dá alguma anemia, é uma anemia basicamente porque esses pacientes, quando ficam graves, eles fazem uma anemia chamada de doença crônica. O o coronavírus 2, ele não entra na hemácia, ele não joga ferro fora, não impede o oxigênio de se ligar, nada disso, tá? Aquilo é um modelo teórico, aquela história de WhatsApp. Eu também fiz um vídeo, tá no IGTV, um vídeo explicando a história dessa história de deslocar do M, o oxigênio, o ferro, que a Covid-19 é uma doença hematológica. Isso eu desmonto num vídeo que está lá no IGTV. Mas em relação a isso de não dar anemia é uma coisa interessante, é uma coisa importante. E eu sei que não dá muita anemia, primeiro porque eu li, mas segundo porque eu também trabalho em banco de sangue e não está sendo pedido. Tem pouca transfusão de glóbulos vermelhos os pacientes com a Covid-19, tá? Então, os glóbulos vermelhos não são muito afetados. Primeira coisa. Então, nós continuamos descendo. Os glóbulos brancos, esses podem ser afetados, os leucócitos são afetados. E aí, nós temos uma questão. O que o leucócito afetado quer dizer? Será que isso faz parte do diagnóstico ou será que isso faz parte do seu prognóstico? Diagnóstico ou prognóstico? E qual é a diferença, pessoal? Olha a diferença. Diagnóstico significa que a maioria vai ter leucócito baixo. O leucócito baixo não vai discriminar as pessoas, vai simplesmente sinalizar a infecção pelo Covid-19, ok? Segundo, pessoal, eu vou pedir um favor para vocês, pessoal da Liga, espera, eu vou liberar, ó, eu estou com o relógio aqui do lado, me dá mais uns 10 ou 15 minutos para falar tudo o que eu tenho para falar, e aí eu quero que vocês metralhem mesmo, eu quero metralhadora de perguntas, tá certo? Segurem essa pergunta, segurem, vamos por ordem que as coisas têm que ir com calma. Então, os leucócitos são diagnóstico? Não, não. A maioria das pessoas que tem a infecção pelo coronavírus 2 continua com leucócitos normais. Leucócitos altos, muito raro, não tem. E isso é muito interessante porque você vai fazer o seguinte: você, uma vez que veja leucócitos altos, você vai desconfiar de duas coisas. Prestem atenção. Se vocês estão com um paciente com suspeita de coronavírus e vem um leucócito alto, o que é leucócito alto, pessoal? O normal é 11.000, então acima de 11.000, 15.000, por exemplo. Número 1, você pode desconfiar de pneumonia bacteriana. O que aumenta leucócito é bactéria. Então pode ser que ele, por acaso, não tenha o coronavírus, ele tem uma pneumonia bacteriana e talvez você tenha que começar antibiótico. 2, você vai desconfiar que ele fez uso de uma medicação chamada corticoide. Corticoide é uma das coisas que o pessoal está usando direto para a Covid-19, não tem comprovação que funciona
e nunca funcionou em modelo nenhum de virose. Então, a princípio, não há recomendação de uso de corticoide, tá bom? Mas o corticoide aumenta leucócito, assim como a infecção bacteriana aumenta leucócito. Então, se o seu paciente com suspeita de Covid-19 chega com leucócito alto, isso fala contra. Na verdade, bastante contra a infecção pelo coronavírus 2. Percebe? Então, o que o leucócito vai ser? Ele vai ser diagnóstico ou prognóstico? Diagnóstico não vai ser, porque a maioria dos casos é normal. Agora, tem um aspectozinho dos leucócitos que é prognóstico. Gravem isso. Se vocês encontrarem isso no paciente com um quadro inicial de coronavírus, abram o olho. Esse paciente é o paciente ideal para fazer parte de estudos clínicos, como, por exemplo, receber plasma de pacientes curados. O achado é linfócitos baixos e monócitos baixos, tá? Linfopenia, que é o que significa linfócito baixo, e monócito baixo, num quadro de febre durante uma epidemia de coronavírus, tem um sinal de gravidade. É uma das poucas coisas que nós sabemos, tá? Ah, mas então, se o paciente, vocês vão perguntar assim para mim, se o paciente tiver leucócito baixo, então, já é um sinal de gravidade? Porque se tem leucócito baixo, vai ter linfócito baixo, vocês acham? Pessoal, 72, hein? Estamos subindo, vamos lá. Aperta o coraçãozinho aí para ver se a gente sobe mais ainda aí, ó. Aperta esse coraçãozinho aí. Então, se o leucócito baixar, negativo que o linfócito vai estar baixo. Eu falei para vocês numa outra live, eu falei para vocês que 70% dos leucócitos totais são neutrófilos. Neutrófilos. 70% dos leucócitos totais são neutrófilos. Então você pode tranquilamente ter um leucócito baixo e o linfócito está normal. 2.000 linfócitos, os monócitos são 400, 500. Então o paciente pode estar com 3.000, 3.000 e pouco e não ter linfócito baixo. Então abram o olho. Leucócito baixo é mais raro, não é tão prognóstico. Linfócito baixo, monócito baixo, esse cara não vai bem. E isso está demonstrado em diversas situações. Tá bom? Aí nós continuamos. Vamos entrar nas plaquetas. As plaquetas, elas estão normais na grande maioria dos casos. Estão normais, tá? Não há o comprimento de plaquetas que a gente vê, por exemplo, na dengue. A dengue é famosa por baixar muito a plaqueta. Coronavírus, Covid-19, não. Os dados que vêm dos Estados Unidos e da China mostram que as plaquetas elas costumam estar em contagem normal, tá? Aline, você está falando baixo, deve ser dos linfócitos, não é? Qualquer valor abaixo do valor de referência. Isso varia de laboratório para laboratório, tá? Mas o linfócito baixo, em geral, ele está abaixo de 700, 600. Nessa faixa, estando abaixo de 700, 600, abre o olho, tá? Ele começa a ficar baixo na altura de 1.000. 1.000 e, em seguida, a gravidade vem abaixo de 700. Plaquetas normais com uma exceção. Tem uma exceção aí, pessoal. Abre o olho aí, vamos raciocinar para frente. Já falei que se o leucócito está alto, vamos pensar em pneumonia bacteriana e uso de corticoide. Beleza? Se a plaqueta está baixa, nós não vamos pensar no vírus. Nós vamos pensar numa complicação do vírus. Uma complicação do vírus que chama-se coagulação intravascular disseminada, que eu acho que um dia eu poderia falar numa live para vocês. Andou correndo aí as pessoas, os comentários aí, fala de coagulação, esse é um tema quente em infecção pelo coronavírus 2, tá? Está sendo muito, muito avaliado e está sendo muito comentado as alterações de coagulação do coronavírus 2. Plaquetas, elas diminuem em qualquer situação em que você tem um estado de coagulação muito ativado. Tá? Sabem por quê? Porque aquela rede de coágulos, o coágulo quando se forma,
ele precisa de plaqueta. Ele ativa as plaquetas para formar aquele trombo. Ele vai ativando plaquetas e vai gastando as plaquetas. As plaquetas vão ficando ativadas e plaqueta ativada não volta atrás. Ativou, gastou. Então, se você tiver uma coagulação intravascular disseminada, estou gostando de ver, os coraçõezinhos estão pulando mesmo. Continue nos corações. Se a plaqueta estiver caindo e o paciente estiver particularmente com sintomas que você sabe que não estão indo muito razoáveis, então pense em coagulação vascular disseminada, ok? E a Vanessa, ela já está se antecipando, Vanessa. Vamos com calma. O pessoal está se antecipando. Estou gostando de ver que é sinal que vocês estão curtindo aí a live. Veja, coagulação intravascular disseminada, como é que eu consigo comprovar que é uma coagulação intravascular disseminada? Eu preciso dos marcadores de coagulação. Quais são os marcadores de que você tem um problema de coagulação aí? Na verdade, você pode optar por 4 marcadores, né? Ela falou aqui, o dímero D, ou D-dímero. Eu até hoje não sei se fala dímero D ou D-dímero. Isso aí eu acho que depende da cidade e do estado. Então, o dímero D é um resto de trombo. É quando o trombo é formado e o próprio corpo desfaz o trombo, que tem a plasmina, tem uma enzima chamada plasmina, que ela fica cortando, são tesourinhas que vão cortando os trombos do corpo. Esse dímero D é um resto aí de um trombo, tá? Então, na coagulação intravascular disseminada, o dímero D está muito alto. Muito bem, está muito, muito alto. Então, Pablo, deixa para o final, Pablo. Repete isso aí no final, tá legal? Essa história do cheiro, gostei de falar. Repete no final isso aqui, espera. Olha aqui, mais 5 minutos eu libero para vocês, tá bom? Calma com os comentários. Então, você vai saber que aquela plaqueta está baixa por coagulação intravascular disseminada nas seguintes situações. Dímero D alto, e quanto mais alto, mais perigoso. Quando o dímero D estiver mais alto, mais chance de problemas, tá? Isso a gente também já sabe. Tem 2 exames que medem a coagulação. Um chama TAP, tempo de ativação da protrombina, e o outro chama ativação da tromboplastina parcial ativada, o PTTA. Esses dois. Na coagulação intravascular disseminada, eles estão alargados. Plaqueta baixa, dímero D alto, TAP alargado, PTT alargado. E você pode também ter um fibrinogênio. Fibrinogênio baixo é mais raro. O fibrinogênio normalmente pode estar até alto pela inflamação. Tudo esse conjunto junto está explicado. Essa plaqueta baixa é por coagulação intravascular disseminada, tá certo? Agora, o paciente chega sem nada, com uma febre, um sintoma geral, você faz o exame de sangue, leucócito está baixo, plaqueta está muito baixa, abra um olho, pode ser dengue. Pode ser dengue, tá? Nós estamos vivendo surto de dengue também. E a dengue baixa mais plaqueta do que a Covid-19, tá? Então, quando a Covid-19 baixar a plaqueta, abra um olho. É um outro sinal de gravidade, tá certo? Então, como é que se explica essa história de coagulação também? Deixa eu dar uma melhorada nessa história de coagulação. Bom, a história da coagulação é a seguinte: sabe o monócito? O monócito, ele é uma célula que tem fatores procoagulantes dentro dele. Então, quando o vírus ataca o monócito, esse monócito libera um negócio chamado fator tecidual. E eu tenho uma colega chamada Monique Morgado, que deu uma aula espetacular lá na UFRJ para a gente sobre coagulação. Ela é expert nisso. Então, o monócito libera o fator tecidual e o fator tecidual ativa a coagulação, tá? Então, o paciente entra num quadro de coagulação intravascular, ok? Esse é o quadro da Covid-19 grave, pessoal. Não fiquem confundindo com o coronavírus 2. A maioria que tem infecção pelo coronavírus 2 não tem nenhum desses achados, felizmente. Isso serve de alerta, tá? Isso serve de alerta. Ok? E mais, eu estou vendo que tem gente falando aqui em 6 vezes, você tem toda a razão, Roberta. O número mágico é 6. A única coisa que não se sabe, e eu vou me antecipar às perguntas. Sim, Monique Morgado, excelente médico.
E eu já vou me antecipar as perguntas de vocês sobre isso, é o seguinte: qual o tratamento para isso? Será que se a coagulação está muito alta, nós devemos usar um anticoagulante? Essa é a pergunta que tá na moda, né? Será que se a coagulação estiver alta, nós devemos usar um anticoagulante? E qual anticoagulante? Tem um chamado heparina, ele tem outros nomes, heparina de baixo peso, pode ser o Clexane, pode ser qualquer coisa nesse sentido, tá? E já tem gente fazendo, isso faz parte daquele desespero que ninguém sabe direito o que fazer, tá? Então, a revisão de literatura não suporta ainda esse tipo de conduta. Todos os estudos que mostraram que a heparina melhora a coagulação, o prognóstico de coagulação intravascular disseminado, tem críticas. São estudos criticáveis que não fizeram nenhuma comparação, eles não comparam doentes iguais. Tá? Então você nunca sabe se os pacientes que fizeram heparina, por exemplo, tinham uma plaqueta mais alta. Será que os pacientes mais graves, que têm plaquetas mais baixas, esses não puderam fazer heparina? Você não sabe. Então, tem que tomar muito cuidado. Já existe um relato de AVC hemorrágico em pacientes com coronavírus 2, Covid-19, em uso de heparina. Sangramento cerebral, já foi feito um relato, tá? Então, tomem cuidado, tá? Tomem cuidado. Oi, Glicínia. Muito obrigado aí, Glicínia. Tudo de bom para você. Entendeu? Então, tomem cuidado com isso. Não dá para ficar fazendo de forma assim, sempre estudo clínico. Quem quiser vai lá no meu LinkedIn ou então entra no grupo do Telegram e pega o artigo, tá? Tá no grupo do Telegram. Então, eu vou abrir para as perguntas de vocês agora, é a hora de vocês. Nós estamos lá empinando com quase 75 pessoas nesse momento na live, espetáculo. Então, a hora é de vocês. Só lembrando, mais uma vez, querem saber essas coisas que eu falei, eu postar os artigos, entrem no Telegram. O grupo acesso é o Telegram. Eu não vou fazer mais live todos os dias, não. Quem está dando as ideias das lives vai ser o grupo anexo do Telegram, tá? E vamos ver se agora eu dou um gás em outras coisas, tipo YouTube, outras coisas que eu estou devendo, Facebook, tem outras coisas que eu estou devendo aí, e quem sabe eu vou mais um pouco para essas áreas. Então, aberto para perguntas, pessoal. 1, 2, 3. Estudos com anticoagulantes também foram feitos. Foi o que eu lhe falei. Nenhum estudo é comparativo e randomizado, tá bom? Então são estudos observacionais. Dani, link do Telegram, me manda um direct. Começa a me seguir, me manda um direct que eu te mando, tá bom? Vai pelo direct aqui, me manda uma mensagem. Professor, como fazemos para entrar no grupo do Telegram? Está na sua bio? Pode entrar na minha bio. Na minha bio vocês me mandem o WhatsApp, aquilo vai entrar no meu WhatsApp, peçam um link que eu mando para vocês. Aqui no Maranhão estão pegando uma virose sem paladar e sem olfato. Coronavírus, coronavírus 2, caracteristicamente tira o cheiro, a pessoa não cheira mais nada. Isso é muito característico, deve ser coronavírus. Infelizmente, no Brasil não tem teste. Repetindo, plaqueta baixa é um dos sinais no coronavírus de que a coagulação está muito ativada, tá? Coagulação ativada baixa a plaqueta, tá bom? Então, por isso, o anticoagulante poderia ser uma solução. Então, tem gente fazendo anticoagulante adoidado, só que um risco, Isabel, o risco do anticoagulante é sangramento, tá? E o sangramento pode ser cerebral. Então já tem um caso de sangramento cerebral por anticoagulante. Então não dá para ficar usando com plaqueta baixa, assim a torto e torto e a direito. Pablo, esse é o nosso principal problema. Eu escutei hoje no rádio que a Alemanha, que está reabrindo toda, está fazendo 500 mil testes por semana. 500 mil testes por semana. Aqui a gente não consegue fazer nenhum, nem com plano de saúde. Está sendo um horror a parte de testagem. E o teste tem um baixo valor preditivo. Um monte de gente que tem clínica de coronavírus está testando negativo. Tomem cuidado, tá? A clínica é soberana. Dani,
Teve uma pessoa que teve a perna amputada pelo coronavírus. Poderia explicar, por favor? Dani, cuidado, Dani. A coagulação pelo coronavírus, eu sei que existe isso são inclusive fotos, tá? E isso acontece porque, como eu te falei, o coronavírus, em determinadas situações extremas, não são tantos casos, tem relatos de 3 casos, um caso, trombosou, o coágulo foi tão grande, a ativação de coagulação da pessoa foi tão grande que gangrenou, não chegou mais sangue na perna e a perna teve que ser amputada. Mas eu vejo com cuidado, isso é raro, não é comum não, tá? Casos extremos como esse não são comuns, tá? E esse tipo de paciente provavelmente não tem nenhum tratamento que iria salvar a perna dela. Meningococo faz isso, né? Varicela, catapora, varicela pode fazer isso em casos raros, não é isso? Romildo, muito obrigado, muito obrigado. Pablo, eu acho que quando o teste ficar acessível aí pra gente, um monte de gente vai descobrir que teve coronavírus e não sabe. Essa que é a verdade. Eu acho que é esse que é o ponto nevrálgico no Brasil, tá? Não tem teste. O que mais, pessoal? Vamos seguindo. Tendo essa evidência, você acha que pode ser coronavírus com uma mutação? Não. Nós temos um coronavírus igualzinho o resto do mundo, tá certo? Igualzinho o resto do mundo. Não é mutação, não. A gente não tem o teste não é bom. Alan, a aula vai ficar salva até amanhã e semana que vem eu vou subir ela para o YouTube, mas você pode pegar ela até amanhã, tá ok? Ludmila, prognóstico seria linfócitos e monócitos baixos com leucócitos normais, tanto faz. Linfócitos e monócitos baixos, independente dos leucócitos, ok? Se o leucócito estiver baixo, também está ruim. Mas se você já teve, pode se reinfectar, nunca foi descrito. Ninguém sabe, nunca foi. Obrigado pelos elogios, obrigado pelos elogios. Ariadne, há registro de pessoa com doença falciforme que teve coronavírus? Deve ter, eu não sei lhe falar, deve ter sim, deve ter sim. Pablo, corre atrás, tá? Você corre atrás e tem que ser testado, ok? Dani, pessoas com deficiência de ferro podem ter maiores complicações? Acredito que não. Acredito que não. Esse papo de ferro e coronavírus, eu acho que não tem sentido, tá certo? Pessoas com deficiência de ferro devem tomar ferro. Não acho que tenha nenhum problema com coronavírus, não. Muito obrigado, muito obrigado. Mais elogios, muito obrigado. A aula de quinta-feira será disponibilizada neste canal. Roberta, o problema, Roberta, é que é uma aula que eu estou sendo pago, tá? Estou sendo pago por laboratórios e é uma coisa específica para a área médica, bastante sofisticada, tá? Mas posso falar com vocês sobre isso mais tarde, ok? Pode atingir apenas o sistema digestivo? Sim, conheço uma pessoa que teve diarreia. Diarreia, perda do paladar, tá? Não conseguiu testar, infelizmente. Pedro Ernesto, AF, anemia falciforme, viu? Aí, pessoal da UERJ. Essas lives, eu quero, então, mas para eu continuar com as lives, eu quero que vocês me ajudem, eu quero que vocês divulguem, eu quero que vocês aumentem o número aqui de seguidores, eu quero todo mundo entrando no Telegram, porque a única vantagem, uma das principais vantagens do Telegram é que ele dá mais de 200 pessoas lá dentro, mais de 250, eu acho que o WhatsApp tem uma limitação que o Telegram não tem, né? Então eu preciso chegar lá, hein, pessoal? Eu preciso ter 300 no Telegram, senão não vai ter graça. Não tem ligação com a ferritina? Não, acho que não, tá? Pode ser que no ano que vem eu mude de ideia. Eu mudo de ideia muito frequentemente, mas hoje eu acho que não. Beleza? Não acho que tenha nenhuma relação. Carla, paciente com diagnóstico de SAF em uso de Marevan faz parte do grupo de risco? Ai, Carla, faz uma pergunta fácil para mim. Nunca ouvi falar. Se você estiver tomando corticoide, talvez você faça, mas é melhor você evitar ficar em contato com o coronavírus. Mas eu não sei não pelo Marevan e nem somente pela SAF, tá? Não somente por esses dois. Mas pode ser, existe uma hipótese remota de que você ative a sua SAF por conta do vírus, tá? Isso é fato. Mas eu estou falando da minha cabeça. Tudo isso veio da minha cabeça, eu não tenho informações cientificamente exatas para te dar.
Show de bola, colegas médicos, é isso mesmo, eu estou com poucos médicos, sabia? XPDEA, não sei nem como fala seu nome, desculpe, mas eu estou com poucos médicos mesmo nesse grupo. Pessoas com leucócitos no limite mínimo podem ter complicações com coronavírus, mesmo que não fiquem doentes há muitos anos? Não, tá? Não. Leucócitos mínimos, eles normalmente são um artefato. Se você já tem há muitos anos, relaxa, não vai ter problema não, tá? Beleza, Jaqueline? Vê lá, hein? Eu quero esse Telegram com 300. Vamos divulgar e vamos sair todo mundo pedindo o Telegram. Paciente com asma controlada. Excelente, Dani. Excelente mesmo. Você está bem inspirada, Dani. É o seguinte, já tem uma análise feita em Nova York de que asma não é fator de risco para Covid-19 grave. Graças a Deus. Asma não é fator de risco. Pô, Glicínia, você já sabe tudo isso, Glicínia. Você estava na aula da Monique lá comigo? Obrigado. Paciente com tuberculose latente tem descomplicação? Tuberculose latente? Uau! Não sei. Isso é infectológico? Não tenho a menor ideia. Realmente não tenho. André, algo relacionado pacientes transplantados? Sim, mas isso merece uma live só para isso. Vou fazer uma live só sobre transplante e coronavírus. Gostariam, pessoal, de ter uma aula só sobre transplante de medula e coronavírus? Como é que nós estamos transplantando numa era de coronavírus 2? O que vocês acham? O que vocês acham aí? Mandem seus coraçõezinhos. Pacientes com câncer são mais vulneráveis ao coronavírus? Polêmico, depende do câncer, tá bom? Câncer de pulmão, com certeza são. Outros cânceres está em dúvida, tá bom? Sim, 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 gostaríamos sim. Ah, sim, a live do transplante. Tá certo, pessoal. Quem sabe eu faço aí. Vamos fazer na quarta-feira? De repente, quarta. É possível quarta-feira? Vamos combinar quarta-feira esse horário? Vai divulgando, pessoal, vai divulgando. Vitamina D baixa aumenta o risco de infecção pelo coronavírus? Nunca ouvi falar. Tem uma epidemia de vitamina D. Eu nem aprendi isso na faculdade, pessoal. Então, eu não sei. Eu não entendo nada de vitamina D. Acho que não. Câncer de pulmão é fator de risco, sim. Tá? É um dos poucos fatores de risco. E tabagismo, que é um fator de risco de câncer de pulmão, um dos maiores fatores de risco. Tá? Tabagismo dá problema e, portanto, câncer de pulmão vai dar problema também. Muito bem. Sim, ótimo. Vamos divulgar. Vocês sabem que isso aqui corta de repente, né? A gente vai falando aqui até cortar, tá, pessoal? Não avisa não. Quando cortar é porque acabou minha 1 hora. De graça a gente não pode reclamar, não. Hum, hum, hum. Glóbulos brancos baixos aumentam a possibilidade de pegar o Covid? Não se sabe. Pode ser, inclusive, que protejam, tá? O coronavírus não depende do leucócito. O coronavírus pega se você respirar ou botar na boca e no olho. Então, agora, tem gente que acha, inclusive, que o leucócito baixo vai dar uma infecção pulmonar mais leve. Não se sabe. Em uma CVD com lado hemorrágico, tem que dar plasma, pessoal. Aí você tem que dar plasma, é bom. Você pode até dar plasma de paciente com Covid, não é CVD para lado hemorrágico, trata com plasma. E tem que levar o paciente, tratar todas as complicações, porque o vírus, ele some. Então você tem aquele pico e depois ele desaparece, tá bom? Então tem que tratar muito de perto, assim, hora a hora, todas as complicações e se manter o paciente vivo e bem. Então, para corrigir sangramento, você tem que fazer plasma em coagulação intravascular disseminada, não tem jeito. Vale a pena tomar as vacinas para pneumonia para evitar o agravamento da Covid? Não tem nada a ver, tá? Vale a pena tomar as vacinas para pneumonia para não confundir pneumonia com Covid. Mas não é geral a recomendação de pneumonia, não, tá? Pneumonia é recomendado para pacientes imunodeprimidos, você vai ter que pagar. Hoje já tem uma Pneumo 13 que é excelente, chama Pneumo 13, é uma vacina excelente, recomendada para anemia falciforme, para doentes que tiraram o baço, para doentes que fizeram transplante, enfim, uma série de doentes ainda não generalizada. Pneumo 13. Monique, já adianta, foi um sucesso. Claro, sempre é um sucesso, todos vocês aqui, não é verdade? Sempre é um sucesso. Mas agora não vai ser todo dia, não. Acabou a moleza. Vocês vão ter que estar comigo aqui. Agora só na quarta-feira. Lara, melhor live? Não sei, Lara, quantas você já seguiu? Você seguiu muitas?
Autohemoterapia, Maria Isabel. Autohemoterapia é um procedimento condenado pela Sociedade Brasileira de Hematologia. A autohemoterapia não tem nenhum resultado eficaz comprovado em estudo científico e ele é contraindicado, tá certo? Tá muito próximo de um erro médico. Se já não pode ser considerado erro médico, cuidado, autohemoterapia não. Dani, obrigado você. Anêmicos com ferritina baixa, que sobe com ferro oral, ferro mais ácido fólico? Não. Se é só ferritina baixa, é só ferro, tá? O ácido fólico não tem nada a ver com isso, tá? Os comprimidos têm noripurum fólico, neutrofer fólico, combiron fólico é para ganhar dinheiro. Não tem nada a ver, é só ferro mesmo. E se tomar com vitamina C, dizem que aumenta a absorção. Você pode tomar com vitamina C um suquinho de laranja, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Chamem gente, pessoal. Chamem gente porque a gente tem que mandar bala, tá bom? Tem muitos planos aí pela frente, muitos planos, tá? A live sozinha não segura esses planos, os seguidores sozinhos não seguram esses planos. Eu quero todo mundo no Telegram, tá bom? A forma de comunicação mais fácil para mim é no Telegram, mas vai ter que entrar via live ou via pedido. É o nosso segredinho, tá bom, pessoal? Esse é o nosso segredinho. Muito bem. Qual é o valor ideal da ferritina? Bom, pela sua foto, você é uma mulher em torno de 20, homens em torno de 30, tá? 20 a 30 para cima. Que bom que você gostou. Também eu estava com saudade. 4 dias que eu não fiz live me deu saudade, tá? E vocês são muito gentis, que todos são muito educados, e é assim que isso vai continuar, tá certo? Sempre na base da educação, do pensamento positivo, é isso mesmo, tá? Faço questão que seja assim. Muito bem. Acabou-se? Acabou-se. Mais algum retardatário? Uma última pergunta. Vai acabar o nosso tempo. Muito bem, gente. Então, pessoal, ozonioterapia nunca ouvi falar. Não acredito que seja eficaz, não, tá? Nunca ouvi falar, Caroline. Imunidade alta pode ser Covid ser leve? Pelo contrário, imunidade alta às vezes prejudica. A doença pulmonar é uma inflamação. Então, quem tem imunidade alta, a gente fica desconfiado que pode inflamar pulmão. Então, cuidado, imunidade alta também não pode não ser. O legal é o caminho do meio. Vamos ser normais, tá? Ah, Isabel, então, para ser igual a mim, primeiro você tem que perder cabelo. Você não vai querer ser igual a mim, não, por favor, tá? Você vai ter que perder essa parte do cabelo aqui. Ah, glutamina, doença falciforme eficaz? Sim, é eficaz. Eu não sou uma autoridade nisso, mas tem estudos em anemia falciforme, sim, muito fortes, apontando glutamina como importante. Não sei se é qualquer glutamina. Não sei se é qualquer glutamina. Muito bem, Carolina. Puca, depende de vocês. Eu acho que depende de vocês, cara. Vocês é que estão me provocando, tá? Vamos ver. Não sei. Vocês sabem que eu sou um médico muito ocupado, hein? Sou muito ocupado. Tenho várias pessoal do Rio de Janeiro sabe aqui como que está me ajudando essa quarentena. Vitamina C, não recomendo nem deixo de recomendar. Se você gosta, toma. Não tem nenhum estudo mostrando eficácia, tá bom? Obrigado, Cida. Muito obrigado. Estamos na reta final, hein, pessoal? Vai cortar. Remdesivir e ivermectina, promessas, o Remdesivir. Ele foi desenvolvido para tratar ebola e MERS, tá? O primeiro resultado que saiu no New England Journal of Medicine do Remdesivir, eu particularmente fiquei desapontado. Não achei que tenha sido um bom resultado, não. Mas ele está sendo estudado, sim, em estudos controlados bonitinho. Ivermectina, não sei. Eu acho que talvez você pode perguntar para os pesquisadores da Fiocruz, o Ministério da Ciência e Tecnologia, que está envolvido nisso. Eu, particularmente, acho bom demais para ser verdade que ivermectina vai matar um coronavírus, né? Eu não sei. Eu, sinceramente, não acredito. Ozonioterapia desconheço. Não me parece uma terapia médica. Então, se me perdoa, Isabel, mas eu não posso dar palpite sobre isso, tá? Não tenho conhecimento, não. Tá? Então, realmente, ozonioterapia para mim não diz nada. Cloroquina, ela tem tido resultados não muito bons, tá? Nós estamos esperando aí os resultados dos estudos controlados, mas a demanda, não acho que vai ser a solução, não. Eu acho que está tendo muita gente passando mal por cloroquina, tá certo? Então, pessoal, vou ficar por aqui.
já vamos ser cortados, então fiquem todos bem aí, vamos jantar, ficar com seus familiares. Quarta-feira, vamos já deixar marcado para quarta-feira, vamos ver se a gente fala de transplante. Vão para o Telegram, do Telegram vocês pulam para o anexo, pessoal. Eu quero todo mundo no grupo anexo também, e lá no anexo eu quero vocês dando todas essas ideias do que eu vou falar, tá certo? Vai todo mundo para o grupo anexo ao Telegram, tá bom? Muito obrigado, chamem gente, tá? Eu quero barrar 300 no Telegram, tá bom? Vou encher o saco de vocês, né? Um grande abraço, tudo de bom.